Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da nossa leitura de 5 de março, que tem como meditação no dia Lucas 8, Levítico 12 e 13. Abra comigo, por favor, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, e quero ler 3 versículos, 40 a 42, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. O Evangelho segundo Lucas, ele traz algumas particularidades da meticulosidade, do zelo, do esmero de Lucas de procurar as informações, os detalhes, como um bom historiador ali. E existem alguns relatos que nós encontramos apenas aqui no Evangelho segundo Lucas, algumas parábolas. E existe uma sequência de textos, talvez tenha mais aqui que tenha me passado batido, mas pelas quais eu quero percorrer aqui com você, para nós vermos na palavra de Deus características na vida de quem está aos pés de Jesus. Características de uma vida aos pés de Jesus. Começar com o capítulo 5, numa vida aos pés de Jesus, capítulo 5, versos 8 a 11, dentro da primeira, da pesca maravilhosa, a partir do 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Segundo a palavra do Senhor Jesus, ele lançou a rede, experimentado, não tinha pescado nada durante a noite, mas, segundo a palavra, foi e lançou. Então eu começo a ver nesse versículo 8 algumas características. Primeiro, a consciência de que seus pecados ofendem a Deus. Quem tem uma vida uma vida aos pés de Jesus, ela sabe, ela tem a consciência de que seus pecados ofendem a Deus. E que o pecador diante de Deus vai morrer. Né? Então, existe essa consciência que os nossos pecados nos separam de Deus. E a partir da morte de Cristo, a consciência de que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, quem de fato tem uma vida aos pés de Jesus é alguém que tem gratidão pelo perdão que já recebeu, tá? Daquilo que praticava, confessou e abandonou, mas quando tropeça e cai, peca, é alguém que sabe que os seus pecados ofendem a Deus. É alguém que sabe que ainda está nessa natureza pecaminosa e por isso ela procura viver de uma forma diferente, que agrade a Deus, com o coração arrependido. Esse vídeo aqui certamente vai passar dos 5 minutos, tá? Descanse seu coração. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. É o reconhecimento do agir de Deus. Eu quis dar esse exemplo aqui porque a pesca foi uma pesca maravilhosa, extraordinária, incomum, sobrenatural. Então, coisas sobrenaturais, geralmente nós conseguimos perceber. Mas aí eu quero conversar sobre algo. Porque quem tem uma vida aos pés de Jesus não reconhece apenas o sobrenatural. Reconhece também as coisas de menor expressão diante do nosso olhar humano. Tá? Outro, uma vida aos pés de Jesus tem paz com Deus.
Porque ele diz assim, em versículo 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, não temas. Ele tinha um temor, porque estava diante de Deus. Sabia que estava perdido, reconhecendo-se pecador. Mas, em Jesus, uma vida aos pés de Jesus, a paz com Deus. Jesus, ele morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Ele morreu na cruz para que a ira de Deus se desviasse de nós e nós tivéssemos vida eterna e relacionamento com o Pai. Versículo 11, aí ele continua, de agora em diante serás pescador de homens. Uma vida aos pés de Jesus há ressignificado de vida. A vida passa a ter um sentido. Agora eu coopero com Deus na missão de revelar Cristo ao mundo. A partir de agora, eu passo a ter uma nova participação nessa vida. Eu não queria falar missão, mas vou chamar, né? Agora eu tenho uma missão nessa vida. É claro que, em geral, o propósito é a glória de Deus. A missão é revelar a Cristo. Mas cada um tem a sua parte nessa missão. Então, quando a nossa vida está aos pés de Jesus, nós entendemos qual é a nossa parte na missão, onde Deus nos quer, o que Deus quer que nós façamos. Entende? Existe um ressignificado de vida, de pescador de peixes, agora ele seria pescador de homens. Tá? Uma outra verdade, versículo 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E numa vida com Deus, há uma prontidão em seguir a Cristo. Quem de verdade tem uma vida rendida aos pés de Jesus, não fica de mimimi para seguir a Jesus. Ah, porque os outros fazem também, mas você é discípulo de Cristo ou não? Eu sou discípulo de Cristo ou não? Então, prontidão em seguir a Cristo. Versículo 12, já entrando aqui no texto do leproso. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Por que aqui eu incluo aos pés de Jesus, se não está escrito aos pés de Jesus? É porque se ele se prostrou sobre o seu rosto, então ele foi aos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus estendeu a mão. Se Jesus estendeu a mão e tocou, e o braço, o corpo do Senhor Jesus não era elástico, então ele estava a uma distância curta diante de Jesus. Então, se ele se prostrou, ele ficou aos pés de Jesus. Ok? Tá entendido isso aqui no texto. Então, aqui enxergo três coisas. Primeiro, uma oração fervorosa. Uma vida aos pés de Jesus tem uma oração fervorosa. Em que sentido? Não é uma fé fervorosa para viver alguma bênção aqui. Não, mas uma oração fervorosa que clama a Deus por transformação. É alguém que não admite viver desse jeito, contaminado da lepra do pecado. Mas alguém que sabe que depende de Deus para ser transformado. É alguém que, nesse entendimento, clama a Ele. Não é que ouve uma palavra que o confronta, puxa, realmente essa palavra é para mim. Não. É alguém que com essa palavra se coloca em oração, uma oração, quebrantada, fervorosa, de alguém que roga a Deus
para que seja limpo, para que seja purificado, para que seja transformado. Uma outra verdade é que quando ele continua dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Eu vejo aqui, eu até comentei, se não me engano, teve uma meditação nesse texto, né? Mas eu vejo aqui agora trazer um entendimento do entendimento da graça. Porque não há mérito nosso, mas saber que foi da vontade de Deus que ele deu o seu Filho, enviou Jesus por causa dos nossos pecados. Então, é necessário ter o correto entendimento dessa verdade. E em seguida, claro, versículo 13, a purificação dos pecados. Então, tem gente que tem medo de se aproximar de Deus, de se chegar a Deus em oração pedindo perdão, achando que aquilo que cometeu Deus não vai perdoar. Não sendo, evidentemente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há pecado confessado de um coração arrependido que Deus não perdoe. Não há um pecado confessado de um coração arrependido, desejoso de abandonar aquela prática, de que o Senhor não perdoe. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ok? Outro texto, capítulo 7 agora, versículos 36 a 38. Perdão, 44 a 46. Preguei até domingo nesse texto do 36 ao 50, sobre onde estão as nossas lágrimas de amor. Né? Diz assim, a partir do 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas. Alguém que derrama lágrimas aos pés de Jesus estava demonstrando um coração quebrantado. Então, aos pés de uma vida, aos pés de Jesus, há quebrantamento. Continuando o versículo, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Ou seja, como Simão não tinha ofertado água e ninguém para lavar os pés de Jesus, a mulher foi e fez isso com as suas lágrimas e secou, não com uma toalha, mas com os próprios cabelos. Então, porque as ruas eram de terra e ao entrar-se na casa tinha alguém para lavar os pés e Simão, o fariseu, não proporcionou isso a Jesus. Aquela mulher não, ela preferiu cuidar do corpo de Cristo, tá? Ela preferiu cuidar do corpo de Cristo. Então, dos pés. Então eu vejo que quando nós temos uma vida aos pés de Jesus, existe o cuidado do corpo de Cristo. Mas se você despreza a igreja do Senhor, se você despreza seus irmãos, eles não são seus irmãos. Vocês não têm o mesmo pai. Ou eu, se faço isso, e se desprezamos a igreja, o corpo de Cristo, desprezamos o próprio Senhor. Então a vida aos pés de Jesus tem cuidado do corpo. Uma outra verdade, versículo 45, não me deste ósculo, beijo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Então numa vida aos pés de Jesus há um relacionamento. Há um relacionamento. Agora, se não está havendo o que está acontecendo com ela? Né? Uma outra verdade, verso 46. Eu vejo que existe honra e zelo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por quê? Porque quando alguém recebia, o visitante, ele, o convidado, ao ainda receber com beijo, oferecer água para lavar os pés sujos
poeira, né, da terra por onde andou, oferecia um óleo aromático para passar no cabelo, dar uma ajeitada, né? Aquele zelo, aquela honra. Então eu vejo que uma vida aos pés de Jesus é uma vida que honra e zela por sua vida com Deus, honra o seu Senhor e sua vida com Ele. Um outro texto, Lucas 8, versículo 35, eu consigo ver aqui algumas verdades sobre estar aos pés de Jesus. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Primeira, é a libertação. Tá? Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios. Uma vida aos pés de Jesus, uma vida assim, é a libertação. Tá? Uma outra verdade aqui e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. Ou seja, assentado aos pés de Jesus, estava ali aprendendo de Jesus. Essa postura de estar assentado diante do Mestre indica o aprendizado, o discipulado. Então, numa vida aos pés de Jesus, há discipulado, aprendizado. Tá? Se você não quer aprender, você sabe de tudo, então sua vida está aos pés de Jesus. Uma outra coisa, o texto diz que eles temeram, eles viram e temeram. Por quê? Porque uma vida aos pés de Jesus exala o bom perfume de Cristo. Exala o cheiro do bom perfume de Cristo. Tá? Versículo 41, texto inicial que nós lemos. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava uma multidão. Então, primeira coisa, eu vejo aqui a humildade. Por quê? Porque ele era um dos principais, dos líderes da sinagoga. Ele tinha status, tinha nome, tinha posição. E ele abriu mão da sua posição para reconhecer a Jesus como Senhor, para reconhecer o poder de Cristo, para reconhecer que Jesus podia transformar a realidade da vida dele, da casa dele. E ele não se preocupou, o que vão falar? Não, ele foi lá e se humilhou diante do Senhor. Tá? Então, se nós temos sido orgulhosos, soberbos, vaidosos e não humildes, será que a nossa vida está aos pés de Jesus? É algo para refletir. E ele pede para que entrasse na sua casa por causa da sua filha. Então veja aqui o cuidado da família. Uma vida aos pés de Jesus cuida da família. Quem não cuida dos seus é pior do que incrédulo. Ok? Já diz Paulo escrevendo a Timóteo. Versículo 47 agora. Aí, no meio do caminho, vem a mulher com fluxo de sangue, toca o Senhor na orla. A orla não é a parte de baixo das vestes de Jesus, mas orla é um manto de oração em que eles cobriam a cabeça e que se acreditava que de lá da pontinha da orla saía como se fosse o lençol, né? Era mais comprido de oração. Ela tocou na pontinha, só que, claro, ficava mais para baixo, né? Mas não era na parte de baixo da veste, da roupa, tá? Porque entendiam que de lá havia comunicação com o céu, né? Daquele que orava. E no caso dela, por tocar ali, ela sabia que o próprio Deus estava ali
na pessoa de Jesus. Então, que Jesus e o Pai eram um. Então, no caso dela aqui, quando ela vai e toca, olha o que acontece. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Eu vejo aqui, na parte A do versículo, porque Jesus pergunta quem tocou, aí os discípulos, poxa, Senhor, está todo mundo te apertando, como é que o Senhor pergunta isso? E aí ele fala, não, alguém me tocou porque eu sei muito bem que saiu de mim virtude, poder. Então aquela mulher, ela teve coragem, ela viu que não podia se esconder, ela tem que falar, tem que dar as caras, coragem. Então uma vida aos pés de Jesus é uma vida. E por que eu digo que uma vida aos pés de Jesus? Quando ela tocou na orla, ela não necessariamente ela estava aos pés de Jesus, ok? Mas quando ela foi falar a verdade, ela se aproximou e se prostrou. Aí sim ela se colocou aos pés de Jesus. Entendeu? Então, uma vida aos pés de Jesus, a coragem. Uma vida aos pés de Jesus tem ousadia. Ousadia para quê? De se manter firme na fé, de testemunhar a Cristo, de não negar a sua fé. Mas também, na parte B, quando ela declarou diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como logo sararam, o que ela falou? A verdade. Uma vida aos pés de Jesus uma vida aos pés de Jesus a verdade, sinceridade. Amém? Mais um texto, o último texto aqui no capítulo 10, versículos 38 a 42. Olha o que a Bíblia nos diz. Conhece, né? Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. O que eu vejo até aqui? Tá? O que me chamou o detalhe, diferente dos outros textos, é que Maria assentou-se também. Ou seja, ela viu que outras pessoas, discípulos, certamente convidados ali, se assentaram para ouvir a Jesus. O que ela fez? Assentou-se também. E aí eu fui levado a pensar no senso dela, de Maria, de comunidade. Como tem outros irmãos desejosos de ouvir a palavra de Deus, eu vou me unir a eles também para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, uma vida aos pés de Jesus congrega, não se isola, mas também se assenta para ouvir a palavra do Senhor. Seguindo aqui, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Essa coisa só que é necessária, Maria, que estava aos pés de Jesus, estava atenta. Ou seja, uma coisa só é necessária. Então, uma vida aos pés de Jesus tem foco. Uma coisa só. Uma coisa. O problema é que nós dizemos que estamos em Cristo e estamos preocupados com muitas coisas, mas não temos foco de que uma coisa só é necessária. Não tem foco. Então, numa vida aos pés de Jesus há foco. E a última verdade aqui
Se tem outros textos, eu não me lembrei, mas versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, o que eu digo aqui, prioridade. Para alguns, a boa parte é estar envolvido no cuidado da família, no cuidado da casa, dos afazeres, do trabalho, do ministério, do lazer. Cada um, às vezes, tem a sua boa parte. Mas uma vida que está aos pés de Jesus, a sua prioridade, a sua boa parte, é estar diante do Senhor, aprendendo dele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza e governe a sua vida, porque Jesus morreu na cruz para te dar acesso ao Pai. E numa vida aos pés de Jesus, você e eu vivemos para a glória de Deus.